Vamos aqui para a aula sobre cheques, parte 2, e agora nós vamos entrar sobre espécies de cheque. O cheque visado, qual que é a ideia desse cheque? Eu entrego um cheque para alguém e a pessoa ela vai receber aquele cheque, só que ela não sabe até que ponto eu tenho fundos para conseguir compensar aquele cheque. Né? O ideal é que eu tivesse, e a gente espera pela boa-fé que sim, mas tem algumas relações jurídicas que não basta boa-fé. Por exemplo, uma rescisão de contrato de trabalho no direito do trabalho. O empregador, ele, na regra geral, ele não poderia pagar com cheque. A única modalidade que ele pode pagar é o cheque visado. É aquele cheque que foi entregue na instituição financeira, o banco, ele bateu um carimbo comprovando que, olha, essa pessoa que está entregando o cheque para você, ela tem crédito suficiente na sua conta corrente para fazer o pagamento desse cheque. Então, quando o empregador entrega para o empregado para pagamento da rescisão, por exemplo, esse cheque, ele está com carimbo de visado, é que o banco está garantindo que o valor na conta corrente daquela pessoa vai estar disponível, inclusive o valor fica até separado, para a apresentação daquele cheque. Tá? É uma garantia para o credor, que aquele cheque terá fundos, né? Então, é bem interessante. Vamos ler aqui o slide, até para ficar de forma mais completa. Acompanhem comigo. Cheque visado. O emitente do cheque nominal, ou a qualquer pessoa que legitimamente o possua, desde que ainda não tenha recebido qualquer endosso, pode requerer da instituição financeira sacada que esta verifique a existência de fundos na conta do sacador e, havendo suficientes, reserve o valor da cártula para pagamento quando da apresentação. Para formalizar o ato, o banco lança o título um visto, assinatura ou qualquer outra forma de declaração juntamente com a data no verso da cártula. A este título damos o nome de cheque visado. Tem um exemplo aqui que eu também extraí da internet, só para vocês terem uma ideia de como que fica no verso desse cheque, tá? Vamos lá. O banco coloca no verso do título, a pedido do emitente ou legítimo portador, a declaração que, naquele momento, existem fundos suficientes na conta corrente para pagamento do cheque. Aqui embaixo, ó. Entretanto, caso o banco vise o cheque, mas não reserve o numerário, se não houver mais fundos suficientes, quando o tomador apresentar o cheque para pagamento, o banco deve pagar, mantendo seu direito de regresso contra o correntista. Isso não faz do sacado um garantidor do pagamento. Aplica-se a ele caso uma sanção pelo descumprimento de sua obrigação legal. A reserva fica garantida durante o prazo de apresentação do cheque, vencido esse sem qualquer notícia do credor, requerendo o pagamento, o banco libera a quantia bloqueada para uso do sacador. Aqui nós vamos seguir aquela regrinha, né? Se for a mesma praça, ou seja, a mesma data que foi colocada no cheque, com o mesmo endereço do banco, né? No município do banco, 30 dias para apresentação do cheque. Então, o valor vai estar reservado por 30 dias. Se a cidade colocada na assinatura do cheque for diferente da sede do banco, né? Onde ele tem conta, nem é sede, perdão, onde ele tem conta, tá? Na agência onde ele tem conta. For divergente, são 60 dias. Então, o banco ele vai reservar aquele valor, aguardando esse cheque chegar. Se, eventualmente, dentro do prazo for apresentado e não tiver mais fundos por um lapso do banco, será responsabilidade do banco. Logo, o banco vai pagar e terá direito de uma ação regressiva em face do sacador, tá? Porque ele emitiu um cheque para pagamento sem fundos e o banco teve que pagar porque ele garantiu por ser um cheque visado. E isso não significa que o banco, nesse caso, se torna avalista, não tem nada a ver. Foi um lapso do banco, né? Ele garantiu que tinha dinheiro lá, reservou, só que por um lapso ele não reservou. Tá? Se acontecer isso. Mas vai perder essa proteção se o credor apresentar esse cheque fora desses prazos que eu passei para vocês, tá? Se for na mesma praça ou outra praça. Foi fora do prazo, infelizmente o banco não vai garantir, tá? Então, cheque visado é isso. Vamos agora para cheque administrativo.
Acompanhem comigo, ó. Espécie de cheque no qual o sacador e o sacado são a mesma pessoa. Ou seja, lembra que sacador é quem emite, sacado é quem vai pagar? Então, nesse caso aqui, quem emitiu é quem vai pagar. São cheques emitidos pelo próprio banco, tá? Ou seja, uma instituição financeira deve ser obrigatoriamente nominal, tá? Precisa estar aqui, ó. Nominal é quando tem o nome aqui, tá, gente? Ó. Gente, eu peguei esse daqui no site, tá? Na internet também. É um exemplo que tem, eu acho que foi até esse escritório de advocacia que colocou. Eu achei legal e eu coloquei aqui, tá? Mas até por uma questão de direitos autorais eu tô avisando aqui. Deve ser obrigatoriamente nominal e admite como seus congêneres a oposição de contraordem de pagamento em caso de desacordo comercial. Congêneres seriam outros bancos, tá? Aqui é uma decisão do STJ de 2009. O cheque administrativo é aquele emitido pelo banco contra si mesmo, obrigando-se a pagar por ele quando apresentado pelo legítimo possuidor. Sua vantagem está na certeza de liquidez, pois seu pagamento advém das reservas financeiras do próprio banco. Tá? Acontece muito quando o banco tem que restituir algum valor, ou então acontece muito quando algumas instituições financeiras, tipo seguradora, precisa devolver algum valor para o segurado e ela pede um cheque administrativo para que o próprio banco pague e emita o cheque. Né? Nós chamamos de cheque administrativo. A assinatura do próprio banco aqui, até para que vocês possam ver, tá? Assinatura do gerente do banco. Esse daqui é um exemplo que eu até comentei já que peguei na internet, né? Temos uma outra espécie de cheque que chama cheque para ser creditado em conta, tá? Trata-se de cláusula inserida no cheque pelo sacador, ou seja, quem emitiu, que visa proibir seu pagamento em dinheiro pelo banco sacado, podendo exclusivamente ter seu valor creditado na conta corrente do beneficiário. Sua caracterização basta que o emitente escreva a expressão para ser creditado em conta, ou qualquer outro equivalente, no anverso do cheque, na frente, no sentido transversal, igual o exemplo que eu coloquei aqui. Com isso, o credor não poderá receber o pagamento pelo cheque em dinheiro no caixa, devendo ser obrigatoriamente depositá-lo em sua conta. A ideia é garantir a maior segurança ao sacador, que poderá sempre buscar a identificação da pessoa para quem foi pago o título. Então, é diferente do cheque cruzado. É parecido, tá? Ele vai colocar aqui essas duas faixas e colocar somente para ser depositado na conta do favorecido. Tá? Então, quando tem essa opção aqui, não há possibilidade de ir lá no caixa, né, e falar, eu vim sacar aqui agora sim, hein, o termo sacar. Eu vim apresentar esse cheque porque eu quero o valor, tá? Ainda saque nesse sentido, tá? Nesse caso, o caixa vai olhar e falar, não, nesse caso eu não vou poder te pagar em espécie, em dinheiro. Eu só posso depositar na sua conta. Tá? Vou fazer agora uma comparação quanto ao cheque cruzado. Vamos lá. No cheque cruzado, tem exatamente a mesma função do cheque que nós acabamos de comentar para ser creditado em conta. Ou seja, a proibição do pagamento direto em dinheiro ao apresentante, forçando a liquidação através de depósito bancário, para depois conseguir identificar onde aquele cheque foi depositado, tá? Caso seja necessário alguma comprovação nesse sentido. O cheque cruzado, nós temos também a seguinte possibilidade. Ele pode ser em preto, né, que nós chamamos ou especial. Caso o emitente ou qualquer outro possuidor legítimo identifique entre as linhas transversais o nome do banco onde o cheque deverá ser apresentado. Então, eu já coloco faço o cruzo e já coloco, deverá ser apresentado no Banco do Brasil, por exemplo, tá? Esse é em preto, tá? E temos um em branco, que também é chamado de geral, quando não constam tais informações, podendo o cheque ser apresentado para pagamento em qualquer instituição financeira. Tá? Então, no cheque cruzado, ele tem a mesma função do anterior, né? Só que tem essa possibilidade de ser em preto ou ser em branco. Tudo bem? Vamos para o próximo aqui, que é o cheque que é polêmico, né? Nós temos aqui o cheque pós-datado ou pré-datado. Qual é a diferença de pós-datado e pré-datado? Nenhuma. A diferença
seria no nome, que é mais adequado juridicamente nós utilizarmos o pós-datado, embora seja comum, um costume, ser chamado de pré-datado. O importante você aqui é saber que o mais adequado é pós-datado, mas não tem diferença entre eles, tá? Nós aprendemos o quê? Que o cheque é um título para pagamento à vista, tá? Não é um cheque para prazo, né? Não, é pagamento à vista. Até porque se tiver alguma condição estabelecida no cheque, não vai ser considerada. Lembra que eu falei o bom para? Vai ser considerado porque é um título para pagamento à vista. Mas nós temos pelo costume, lembra quando vocês estudaram referente às fontes do direito, nós tínhamos lá os costumes? Há um costume que é praticado há muito tempo, o famoso cheque pós-datado, tá? Quando um acordo entre as pessoas que estão negociando, eles falam assim, olha, eu consigo pagar você para o dia 30 desse mês, nós estamos hoje no dia 5. Aí o que vai receber, que está negociando, ele fala, olha, eu vou segurar esse cheque para você, eu só vou apresentar esse cheque na data do dia 30. Foi um acordo entre eles. Então, como é que funciona se isso for descumprido? Primeiro, vamos entender, eu vou acompanhar com vocês aqui lendo e vou explicando. Acompanhem comigo. Talvez seja essa modalidade de cheque mais comum no mercado, mas é o fato que ela não se encontra respaldada na legislação. Olha que interessante, não tem lei que tenha previsão legal, né? Não existe a previsão legal do cheque pós-datado. Define-se como um costume empresarial, no qual o emitente inclui no cheque cláusula que garante a existência de fundos em data futura, aceitando o tomador apresentá-lo apenas da chegada da data combinada. Caracteriza-se com a expressão bom para ou qualquer outra equivalente no anverso da carta. Embora quando for apresentado no banco não vai ser observado esse bom para, mas a título de costume, é importante constar o bom para, porque você vai conseguir comprovar o quê? Que houve um descumprimento ali contratual, né? E porque estava escrito cheque bom para e o beneficiário foi lá e apresentou antes da data, vai receber, ou pode ficar sem fundos, né? Mas ele vai receber, mas temos aí uma quebra contratual, tá? Então vamos entender qual é o efeito disso. Não se pode negar, de outra sorte, a força do costume do nosso ordenamento jurídico, fonte do direito prevista, inclusive no artigo 113 do Código Civil. Tanto que o STJ editou uma súmula 370 que reconhece no cheque pré-datado uma fonte de direitos e obrigações. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada do cheque pré-datado. A gente entende o quê? Que foi um descumprimento contratual, embora não tenha previsão legal para o cheque pós-datado, mas a apresentação dele antes da data combinada caracteriza como quebra contratual e a caracterização de dano moral na apresentação antecipada do cheque pós-datado. Então, não temos lei, mas temos a jurisprudência respaldando esse dano moral por essa apresentação do cheque de forma antecipada. Então, tome nota, já foi alvo de questões na ordem, né? O exame da ordem pergunta, e é importante vocês observarem uma fonte do direito sendo aplicada aqui, que é um costume empresarial. Aguardo vocês para a próxima aula, que nós vamos falar sobre duplicata. Até daqui a pouco. Agradeço por terem assistido o vídeo até aqui e eu espero vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Fico à disposição. Até daqui a pouco. Tchau, tchau!